ter um pouquinho mais prático, assim. Boa noite, muito boa noite. Célula Live, nova modalidade aí. Agora todo mundo fazendo live, né? Eu não posso ficar de fora. Você que está entrando, seja muito bem-vindo a uma Célula Live. Célula. Já vou explicar o que é uma célula. Já vou explicar, você já vai saber o que é uma célula. Seja muito bem-vindo aí quem está entrando, quem está conosco. E para mim ver quem é você que está assistindo. Ó, vi que teve uma curtida ali, ó. Pena que não dá para ver quem é que tá curtindo aí. Para quem não nos conhece, eu sou o William e esta é minha esposa Cristier. Conhece que tá no nosso Facebook, né? Se você está no meu Facebook é porque você me conhece, né? Ou não também, né? Beleza, gente? Hoje vamos fazer uma célula live, uma célula. Para quem não sabe o que é uma célula, é um estudo dirigido que trabalha várias coisas na nossa vida, coisas simples do nosso cotidiano. Beleza? Falamos um pouco sobre a palavra de Deus. E como nós estamos debaixo de uma liderança, a Sara Nossa Terra, os bispos, nós usamos o nosso manual, né? Nós falamos sobre o estudo que eles trazem para nós. Fala, Raimundi! É nóis, irmão, tamo junto na missão. Já compartilha aí com todo mundo que hoje nós vamos falar sobre um assunto, o assunto do momento. E não é o coronavírus, gente. Ó, a Thaís entrou, hein, Thaísa? Bem-vinda aí à nossa célula live. Prometo que vai ser rapidinho. Amém? Oi, Dayana. A Dayana tá pelo Face da Cris. É nóis, galera. Tá muito alto o som aí? Você pode comentar se tá muito alto, que eu vou baixar se tiver muito alto. Espera eles responderem. Deixei um sonzinho ambiente aqui. Então vamos começar aqui, já é 7h32. Pena que o YouTube tem muita propaganda, né? Amém? Então, gente, vou começar aqui, vou explicar um pouquinho rapidinho. A nossa célula, ela tem um manual. Esse manual é bem antigo, mas o assunto é muito atual. E esse manual de célula, ele traz estudos dirigidos sobre problemas do nosso cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre insegurança e medo. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, né? Quem aí não sente medo? Ou quem aí não é inseguro em algumas coisas muitas vezes? Ricardo, meu amigo lá de Terra Roxa. Bem-vindo, Ricardo. Quem aí não sente medo? Ou tem insegurança em alguma coisa? Todo mundo. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E uma coisa que eu descobri nessa quarentena, assistindo várias lives aí dos nossos bispos, nossos pastores, é que o medo, ele nunca vai deixar de existir. A gente sempre vai ter medo, a gente sempre vai sentir medo, a gente sempre vai sentir insegurança em relação a algumas coisas na nossa vida. Mas esse medo, ele não pode nos paralisar, ele não pode nos impedir de avançar. Esse medo não pode impedir a gente de tomar decisões que são importantes na nossa vida, né? E o medo, ele provém de várias situações, várias circunstâncias. Existem aqueles medos que são bons para a nossa vida, né? Medos que nos impedem de fazer loucuras, coisas loucas. Mas também existem aqueles medos ruins, aqueles medos que paralisam a gente, aqueles medos que fazem a gente se sentir sem saída, que faz a gente ter sentimentos ruins, que tiram a nossa paz. De incapacidade. Sentimento de incapacidade.
E para você aí que às vezes é frustrado com alguma igreja, é frustrado com Deus, que vê aí a gente fazendo essa célula e fala, estão falando de Deus, falando de Jesus. Às vezes, cara, é importante você dar mais uma oportunidade, mais uma chance. Amém? Existe a diferença entre os desistentes e os fracassados. O número de fracassados é muito menor do que o número de desistentes. Sabe por quê? O desistente, ele fracassa uma vez, ele para. Mas o fracassado, ele fracassa 1, 2, 3, 10, 20, mas ele continua, ele persevera. Né? A gente sempre costuma falar... que ele não continua sendo um fracassado. E aí ele se torna um vencedor. Ele venceu o medo, ele venceu a frustração, ele venceu o fracasso e se tornou um vencedor. Então, às vezes, você é frustrado com Deus, é frustrado com pessoas. Dá essa chance. Às vezes eu vou falar algo que você nunca ouviu antes. E às vezes Deus pode tocar o seu coração hoje, pode tocar o seu coração agora. Então, não deixa esse seu sentimento, ou vamos falar, esse seu preconceito porque, assim, te impedir de ouvir algo novo hoje. A igreja é seres humanos e todo mundo erra, assim como você também erra, né? Se um dia uma pessoa te feriu, perdoa, né? Porque... Fala, Dionasso! Perdoa porque... Não quer dizer porque aquela pessoa errou ou aquela igreja errou com você que todos são iguais, que todas as igrejas são iguais ou vão cometer os mesmos erros. Mas uma coisa é verdade, todos vão errar. Porque a gente é ser humano e a gente está lutando para ser diferente, lutando para melhorar. Então, tem erro dentro da igreja e fora da igreja, porque são seres humanos, são pessoas. Né? O que a gente tem que aprender é perdoar, né? E aquelas pessoas que erraram, reconhecer o erro delas e mudar. É verdade. O único que não erra é Jesus, minha gente. O único que não erra é Jesus. Então vamos lá. Insegurança e medo. Aqui no nosso estudo, ele fala grandes problemas da vida contemporânea. Então, o medo e a insegurança, eles vivem no nosso meio hoje. Né? A gente não está aqui para falar da pandemia do coronavírus, mas isso trouxe muito medo para muita gente. Né? Muitas pessoas estão vivendo com medo de o que vai acontecer, vivendo com incertezas do que vai acontecer nesses dias, né, de coronavírus e tudo mais. Fechar o comércio. Medo de perder o seu negócio para aqueles que são empresários. Mas hoje nós vamos ouvir alguns versículos que está na Bíblia, na Palavra de Deus, que vão nos trazer esperança, né? Quando começou esse negócio de coronavírus e tal, eu cheguei no meu pastor e falei, meu pastor, eu trabalho na Cevale, lá eu atendo muita gente lá na Cevale, eu trabalho com muitas pessoas, e eu falei, cara, eu tô com muito medo, porque eu vou ter contato com muitas pessoas e pessoas de fora. E o meu pastor falou assim, cara, vai com medo, confia que Deus vai guardar a sua vida, porque não tem o que fazer. E é verdade. E eu fui com confiança. Cuidar, né? Ele falou, se cuida. Segue as orientações, se cuida, faz sua parte e Deus vai guardar a sua vida. E aquilo me trouxe fé. Então eu fui com medo mesmo e tô aqui, né? Não peguei o coronavírus. Mas vamos lá. Glória a Deus. Né? O foco do estudo é mostrar às pessoas que Deus é a verdadeira fonte de segurança. Firmados nele, podemos enfrentar todos os nossos temores. Então, como eu fiz a pergunta aí no começo, quem aí tem medo? Quem aí se sente inseguro com alguma situação, com alguma circunstância? Quem já sentiu medo? Quem ainda sente medo? Né? Você vai ter medo, mas o medo não pode te parar, não pode te paralisar. Né? Abre aí, Salmos 34, versículo 4. Salmos 34, versículo 4. Então aqui eu coloquei, o medo paralisa, traz angústias, incertezas. O medo, ele
ele te paralisa, ele te impede de avançar, ele te deixa em um estado de estagnação. Você não consegue enxergar o futuro, você não consegue ter uma esperança de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão acontecer, porque o medo domina, o medo te dominou, né? Pode ler, Salmos 34, versículo 4. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós pedimos para Deus, nós colocamos o nosso medo, o nosso temor diante dele, ele nos livra desse medo. Ou ele vai enviar uma pessoa, às vezes essa pessoa pode ser eu. Às vezes você está com medo, você que está me assistindo agora, você pode estar com medo de alguma coisa, alguma situação, né? Eu conheço algumas pessoas que estão assistindo a live aí, eu converso com algumas delas e eu sei que essas pessoas elas têm medo, elas passam por situações que trazem medo, mas se você se colocar diante de Deus, você orar, falar, Deus, eu tenho medo nessa situação, nessa circunstância, Ele vai trazer esse livramento, como diz aqui em Salmos 34, versículo 4, né? Ele vai trazer a paz ao seu coração. E assim, que nem a gente falou no começo, o medo sempre vai ter, essa insegurança, ela sempre vai existir, mas você precisa entender isso, que tem esse medo, você precisa entender da onde ele vem e orar pedindo, né, como aqui o salmista fala, que orou pedindo ajuda a Deus e Deus livrou ele de todos os medos. Por quê? Porque quando você ora, Deus te faz enxergar o medo, te faz enxergar da onde tá vindo, ou te faz enxergar o caminho que você deve ir para enfrentar esses medos, para, né, romper esses limites, para vencer essas barreiras. E não deixar que isso te paralisa, né? Porque o medo traz, assim, aquela voz na sua cabeça, assim, de que você não é capaz, de que você não consegue, que você tem que parar mesmo, que você não deve continuar. Isso, e não é isso que Deus tem pra nós, né? Então, por isso que nós devemos buscar nele um novo caminho. Fala, Rodrigo, saudade de você, hein, cara? Tem que aparecer aí em casa, hein? Amém? Abre lá, Isaías 41, 10. Existem aqueles medos que, desde a nossa infância, da nossa criação, medos que estão dentro do nosso caráter, que vem da nossa família, né? A gente ouvia os nossos pais falando sobre falência, sobre pobreza, nunca vai dar certo, nunca vai ser rico, nunca aquilo, nunca isso, nunca aquilo. Também não faz isso que Deus castiga. E começa a ter medo de Deus. Existem vários tipos de medo, mal, né? Lê aí, Isaías 41, 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo, e os protejo com a minha forte mão. Amém? Então, essa é uma garantia. Essa palavra de Isaías 41, 10, ela se torna uma promessa na nossa vida. De que Deus guarda a nossa vida através da sua poderosa mão. Quando nós confiamos nele através da fé, né? A fé é que traz essa certeza. A fé é que traz essa clareza. Lá em Hebreus, capítulo 9, fala sobre... capítulo 1 ou capítulo 9? Capítulo 11, isso. Capítulo 11 fala sobre a fé. Fala sobre a fé. Que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, se você está vivendo alguma situação, alguma circunstância, né? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Uma pessoa que vai entrar na política, ela vai concorrer a algum cargo na política, prefeito, vereador. Se ela não tiver fé de que ela vai entrar, de que ela vai ela vai conseguir esse cargo, ela vai conseguir os votos que ela precisa, ela vai deixar o medo dominar ela não vai fazer nada, né? Porque eles fazem todo aquele trabalho, toda a divulgação, na certeza de que eles vão entrar, de que eles já entraram na política, né? E a gente também deve ser assim, A gente também deve ser assim, a gente deve persistir, perseverar, acreditar que a gente vai conseguir, de que o que a gente está fazendo, do que a gente está sonhando, vai dar certo, né? Eu ouvi uma palavra hoje numa live de um bispo lá de Palmas. Ele falou assim: os seus sonhos,
Todo mundo começou o ano de 2020 cheio de sonhos. E aí veio o coronavírus. Parou tudo. Mas os seus sonhos morreram? Você já desistiu do seu sonho? Você tá com medo de que seu sonho não vai dar certo? Eu vou falar uma coisa que a gente tem que entender dessa quarentena também não é o porquê que Deus permitiu isso, mas pra que Deus permitiu isso, né? Então você tem que entender isso na sua vida e sair melhor do que você entrou nessa quarentena, né? Você tá investindo na sua vida. Não continuar sendo a mesma pessoa, mas aproveitar esse período para mudar, né? Eu sei que algumas pessoas não deixaram de trabalhar, assim como o William não deixou de trabalhar. Mas no período da noite, no início, no primeiro mês, a gente estava impossibilitado de sair para qualquer lugar. Então a gente estava todas as noites em casa, não estava indo em nenhum restaurante, não estava em nenhuma lanchonete. A gente já não ia antes, né? De vez em quando ia assim. Mas tem muitas pessoas que têm esse costume de ir toda semana no restaurante, na lanchonete, né? E não estavam indo. Então, assim, e tem muita gente que não aproveitou esse período para crescer, para enfrentar os seus meses, para se reavaliar, né, para continuar sonhando, para reprojetar os seus sonhos, né? Simplesmente se afundaram ou ficaram ali passando o tempo, em vez de aproveitar o tempo. Então, essa quarentena não veio por quê, ela veio para quê. Então entenda o para quê na sua vida. Amém? Né? Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Só que para aqueles que têm fé, para aqueles que confiam na palavra de Deus. Abre lá, Hebreus 13, versículo 6. Essa quarentena não veio para castigar, para trazer desgraça. Ela veio para ensinar o ser humano algo bom. Ela veio para trazer para o ser humano o senso de que ele precisa ter fé, esperança e de que ele precisa se posicionar para fazer algo diferente em relação à sua vida. Hebreus 13, versículo 6. Portanto, sejam corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Né? Que mal pode alguém te fazer? Se você está com a sua fé firmada em Deus, em Jesus Cristo, você vai vencer o medo. O medo não vai te paralisar. Você vai seguir em frente mesmo sentindo o medo. E quando você vencer essa situação que te traz medo, que te causa medo, você vai se tornar um vencedor. E você vai ter um testemunho, né? Eu falo mais uma vez, você que está assistindo essa live e é frustrado com Deus, é frustrado com a igreja, é frustrado com pastores, líderes, dá mais uma chance. Não seja um desistente. Perdoa, né? Não passe essa live, tá falando de Jesus, tá falando de Deus. Não, dê mais uma chance para Deus. Dê mais uma chance. Às vezes é hoje que você tá precisando ouvir uma palavra de fé. Você tá com medo. Você tá pensando em desistir. Não desista, acredite nos seus sonhos. Em 2020, muitas pessoas entraram com vários sonhos. Não é esse coronavírus que vai impedir você de viver seu sonho. Às vezes é você mesmo que está se impedindo, está se boicotando de viver o seu sonho. Outra coisa não se revolte também com Deus a respeito dessa pandemia, né? Porque, infelizmente, sim, muitas pessoas vieram a falecer, né? Morreram, mas como a gente ouviu um dia, né? Muitas pessoas querem estar na eternidade, elas querem estar com Deus, mas não querem morrer, tem medo da morte. Então, assim, para nós, seres humanos, a morte é inevitável. Ela vai chegar, um dia ela vai chegar para nós. Claro que causa tristeza quando a gente perde um ente querido, mas é algo natural na nossa vida. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Claro, viver o nosso luto que tem que viver, mas não permitir que isso gere revolta, rebeldia no nosso coração, ou que a gente se volte contra Deus, não acredite mais em Deus, porque Deus, ele é bom. E essas pessoas que faleceram, não é porque Deus quis
vingar, castigar. Não vingar, castigar elas, não é nada né? disso. Infelizmente chegou o momento, a hora, né? E eu creio que aqueles que estavam em Cristo, eles foram viver a eternidade e estão num lugar melhor do que nós agora, Amém? né? Amém. Abre lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu já vou encerrar. Muitas pessoas vivem atormentadas pela insegurança e pelo medo. Mas o que é o medo? Segundo o dicionário, medo é a perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente, ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa. Ou seja, o medo é a perturbação resultante de uma ideia de um perigo real ou aparente. Às vezes você está sendo impedido de avançar na sua vida, de crescer, de alcançar algo, de viver um sonho seu, porque você está imaginando coisas que podem acontecer, que podem dar errado, coisas que as pessoas vão pensar de você. Você está se boicotando. Você está imaginando e isso está te impedindo de viver um sonho, de alcançar algo grande na sua vida. Cara, antes de conhecer Jesus, antes de me converter, antes de ser transformado no meu caráter, eu perdi muitas oportunidades na minha vida por causa do medo. O medo me paralisou muitas vezes. Mas Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi aumentando a minha fé, eu fui vivendo situações difíceis, coisas que eu tinha que encarar, que eu tinha que bater de frente. Eu nunca me imaginei falando numa live ao vivo para pessoas, jamais. Hoje é um medo que eu já venci. Que ele não tinha Facebook, por muito tempo. Foi difícil para ele criar um Facebook. E agora eu faço live aqui sem medo nenhum. Eu já tive vergonha de falar de Jesus. Já tive medo do que as pessoas iam pensar de mim por falar de Jesus. Hoje eu não tenho mais medo. Eu queimei meu filme para Jesus passar o filme dele na minha vida. Amém? Lê o versículo. Capítulo 5, versículo 7 de 2 Coríntios. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém. Amém? Glória Então a Deus. nós vivemos pela fé. Não deixa que esse momento de coronavírus, tudo parado, notícias ruins, te impeçam de viver os seus sonhos, te impeçam de avançar, te impeçam de alcançar lugares altos. Tenha fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Para de ficar se alimentando de notícias ruins, ficar se alimentando de coisas ruins, ficar se alimentando de pensamentos de que você não é capaz, de que você é um derrotado. Você não é isso. Deus fala em Romanos que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para ser um vencedor. Deus te criou para você ser um vencedor. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Você não nasceu para ser taxado do que as pessoas falam que você é. Você nasceu para ser aquilo que Deus diz que você é. Amém? Para finalizar, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Todo mundo tem medo de Apocalipse, né? O fim do mundo, mas tem coisas boas. Lá fala que o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador vai voltar para nos buscar. Amém? 3:20. 3:20, pode ler. Escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Nossa, esse versículo ele é poderoso. Amém. Amém, querido? Jesus está aí com você neste momento. Jesus ele morreu na Páscoa, mas ele ressuscitou no terceiro dia e hoje ele está vivo. Amém? Jesus, ele subiu aos céus e ele enviou o Espírito Santo, aquele que é consolador, aquele que convence o nosso coração, aquele que traz arrependimento dos pecados, que o pecado é o que nos afasta de Deus. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Amém? Só que o Espírito Santo, ele traz ao nosso coração aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus, mas há uma linha finíssima para você voltar, que é o arrependimento. Muitas pessoas acham muito difícil se arrepender. Voltar para Deus ou estar mais perto de Deus. Ou conhecer a Deus pela primeira vez. Talvez você conheça a Deus de ouvir falar, mas Deus ele quer ser íntimo seu, como diz em Apocalipse 3:20.
Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e cear, vai ter um momento de jantar. E ali o coração ele fala de casa. Então, você só chama para sua casa aquelas pessoas que são íntimas suas, seus amigos. Só se senta à sua mesa aquelas pessoas que são seus amigos, seus familiares, pessoas importantes que você ama. E Jesus ele está à porta e bate. Eu sei, meu querido, que Jesus está batendo na porta do seu coração. E às vezes você está com medo de viver algo sobrenatural com Deus. Mas eu fiz isso há 7 anos atrás e hoje eu estou aqui. Tenho que melhorar muitas coisas, mas dia após dia o Espírito Santo fala ao meu coração as coisas que eu preciso mudar, as coisas que eu preciso ser melhor. Eu tenho meu líder, meu pastor que direciona a minha vida, que me ajuda nas minhas mudanças, que me leva a ter crises e essas crises me fazem crescer. Amém? E quando você abre a porta do seu coração, Jesus ele entra e aí ele começa uma nova história, um novo tempo na sua vida. Assim como ele começou na minha vida, na vida da minha esposa. Pode ser que você que está me assistindo aí hoje, um exemplo é o Amauri ali. Ele me conheceu antes de me converter. Ele sabe de todas as coisas que nós fizemos juntas, loucuras e tudo mais. Só que depois que eu conheci a Jesus Cristo, cara, a minha vida nunca mais ela foi a mesma. A minha vida foi totalmente transformada e todo dia ela é transformada de uma maneira diferente. Amém? Então, hoje nós falamos sobre insegurança e medo. Tenha fé de que você vai vencer, de que você vai superar os obstáculos. Esses obstáculos, essas circunstâncias ruins, difíceis, ela vem para te fazer mais forte. Ela vem para você se descobrir. Você precisa se descobrir. Você precisa conhecer você mesmo e superar os seus limites, superar os seus obstáculos e vencer. Isso vai te trazer mais fé, isso vai te trazer mais confiança em Deus e você vai viver coisas grandes, coisas sobrenaturais na sua vida. Amém? Se você quiser repetir uma oração comigo, feche os seus olhos aí onde você está. Para de fazer o que você está fazendo, só 1 minutinho essa oração. E depois, se você se sentir à vontade, pode me procurar ali no Facebook, pode falar comigo, para a gente conversar e tudo mais. Amém? Senhor Jesus, eu me coloco na Tua presença nesta noite. Eu me coloco na Tua presença nesta noite. Eu oro para que o Senhor me ajude. Eu oro para que o Senhor me ajude a vencer todos os meus medos. A vencer todos os meus medos. Todos os meus temores. Todos os meus temores. Que tudo aquilo que me traz insegurança. Que tudo aquilo que me traz insegurança. Venha me ajudar a crescer. Venha me ajudar a crescer. Me ajude a superar. Me ajude a superar. Tudo aquilo que me causa medo. Tudo aquilo que me causa medo. Senhor Jesus, o meu coração. Senhor Jesus, o meu coração. Está aqui hoje com a porta aberta. Está aqui hoje com a porta aberta. E eu te convido, pode entrar. E eu te convido, pode entrar. E fazer morada no meu coração. E fazer morada no meu coração. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E eu te aceito. E eu te aceito. Como meu Senhor. Como meu Senhor. E Salvador. E Salvador. Em teu nome eu oro. Em teu nome eu oro. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Obrigado por você que ficou aí comigo assistindo. Eu sei que é uma palavra simples, mas eu creio que o Espírito Santo que está aí com você, ele está aí, meu irmão. Eu creio de todo o meu coração, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Amém. E eu creio que ele está ministrando ao seu coração. Não seja paralisado pelo medo. Não deixe o medo te impedir de viver os seus sonhos, porque Deus te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Pra quem entrou no final, a gente vai deixar a live salva, daí você pode assistir desde o aí começo. Desde o começo. Amém, queridos? Obrigado. Deus te abençoe. Segunda-feira, às 19h29, estaremos aqui mais uma vez. Estamos procurando um hospedeiro para nossa célula. Se alguém quiser receber a gente na sua casa. A gente só não tá fazendo célula na casa das pessoas por conta desse decreto, né? E também porque a gente ainda não tem um hospedeiro. Mas receber a célula em casa é bênção de Deus. Assim como receber a Arca da Aliança traz prosperidade, receber a célula também traz prosperidade. Amém? Gosto Deus de te abençoe.
Tamo junto. Tchau, gente. Amém. E é Beijo. nóis.